Hallo Leute, herzlich willkommen. Mein Name ist Ralf. Ich bin Deutschlehrer bei IBL. Eu trouxe aqui hoje algumas dicas para a gramática alemã, ok? Então vamos dar uma olhada. Hoje vamos falar sobre os verbos irregulares em alemão. Você sabe identificar um verbo irregular? Vamos dar uma olhada. Os verbos regulares, eles seguem o padrão da formação da flexão. Embora os verbos irregulares são justamente aqueles que, na sua grande maioria, serem conjugados, eles apresentam uma alteração em seu radical. Na verdade, você já conhece alguns verbos. O verbo essen, ich esse, du isst, sie, es ist. Então, esses verbos que apresentam uma mudança ao serem conjugados, eu posso identificar eles como os verbos irregulares. Porém, temos verbos também que são irregulares, embora eles não demonstram nenhuma mudança, eles seguem o padrão da formação. Então, na verdade, para identificar se um verbo em alemão é regular ou irregular, eu tenho que dar uma olhada no passado do verbo, a sua formação no perfect. E lá, o verbo perfect é um tempo composto e o particípio, ele demonstra se o verbo realmente é regular ou irregular. Os verbos regulares vão terminar com T, do verbo machen, verbo fazer. O particípio no passado é o gemacht. Termina com T, é um verbo regular. Agora, o verbo fahren, no passado, no particípio, é o gefahren. Termina com en, e isso significa é um verbo irregular. Ok? Mas, no presente, todos os verbos que já identificam uma mudança, com certeza, esses são também irregulares. Agora, essas mudanças, você já sabe, eles só acontecem na segunda e na terceira pessoa. Vamos dar uma olhada no exemplo. Então, o nosso verbo nehmen. O verbo nehmen, pegar e tomar. Então, a primeira pessoa e o plural é tudo regular. Então, fica ich nehme, e o plural, wir nehmen, ihr nehmt, sie nehmen. As mudanças acontecem apenas na segunda e na terceira pessoa. Então, fica ich nehme, mas du nimmst e sie, es nimmt. O verbo nehmen significa o verbo pegar, tomar. Então, eu pego algo que está na minha volta. Eu pego o livro, pego o óculos, pego o celular. Mas ele tem outros significados também. Eu posso pegar um transporte público. Eu pego o ônibus, eu pego o trem. E um outro significado, quando você entra no restaurante, o garçom se aproxime e ele pode perguntar: was nehmen Sie? O que você escolha? E aí você pode responder: ich nehme den Fisch. Vamos ver esses exemplos. Então, eu posso usar o verbo nehmen. Ich nehme mein Buch. Eu pego meu livro. Er nimmt einen Bus. Ele toma um ônibus. Ou wir nehmen heute den Fisch. Nós escolhemos hoje o peixe. Tudo bem? Então vamos dar um outro exemplo. Vamos ver o nosso verbo sehen. É o verbo ver. Aqui também, primeira pessoa e o plural é sempre regular. Então fica ich sehe, wir sehen, ihr seht e sie sehen. Mas a segunda e terceira pessoa tem que tomar cuidado
aqui ele apresenta uma mudança. Então, fica du siehst, o IE prolongado, du siehst e sie es sieht. Então, ich sehe, du siehst, sie es sieht. Wir sehen, ihr seht, sie sehen. Então, eu vejo alguma coisa, mas é muito comum em alemão esse verbo sehen, ele muitas vezes se acrescenta um prefixo. Como vocês já sabem, em alemão eu posso acrescentar em quase todos os verbos um prefixo. Com isso, o verbo pode ser mais detalhado ou às vezes muda totalmente o sentido. Então, é muito comum usando o verbo sehen como prefixo an, que fica ansehen. Então, uma frase seria ich sehe mir die Ausstellung an. Vocês percebem? Esse prefixo an é de um verbo separável. Quer dizer, esse prefixo an ele se desloca no presente e fica no final da frase. Ich sehe mir die Ausstellung an. Então, significa eu vou assistir com muita atenção à exposição. Então, ansehen, ele olhar com muita atenção. Outro verbo, quer dizer, outro prefixo para o nosso verbo sehen, seria o verbo zu sehen. Ele tem praticamente o mesmo significado. Então, você vai observar uma ação que está acontecendo. Então, posso dizer, sieht mir bei der Arbeit zu. Ele está me assistindo, trabalhando. E um outro exemplo é o verbo sehen, como prefixo que também se desloca, fica no final. Então, um exemplo, wir sehen uns erst ein bisschen Nós vamos primeiro dar uma olhada, né? Você entra numa loja, antes de comprar, você quer ver tudo primeiro, então é o sehen. Então, wir sehen uns erst ein bisschen Ok? Vamos dar um outro exemplo. Outro verbo muito importante é o nosso verbo geben. É o verbo dar. Então, a conjugação mostra que é um verbo irregular, porque na segunda, terceira pessoa já tem essa mudança, né? Então, fica ich gebe e du gibst. Ele muda o vocal. Ich gebe, du gibst, sie es gibt. Wir geben, ihr gebt e sie geben. Então, o verbo dar, então vamos dar um exemplo. Der Lehrer gibt dem Schüler das Buch. O professor dá o livro ao aluno. Então, é um verbo muito interessante. Então, vamos olhando mais perto para as partes da frase. Então, nós temos o Lehrer, o Schüler e o Buch. E eles representam justamente o Lehrer, o sujeito da frase. O Schüler, né, que recebe o livro, é o objeto indireto. E o Buch é o objeto direto. Em alemão, isso representa exatamente os nossos três casos gramaticais. O sujeito representa para o nominativo, o nosso caso básico. O Schüler, que na verdade é der Schüler, mas sendo objeto indireto, ele vira dativo. E você se lembra, o der e o das em alemão, o artigo vira dem, enquanto o feminino, o die, vira der. E o livro fica no acusativo, sendo objeto direto. Eu sei que você vai pensar, nossa, faz tanto tempo que eu ouvi falar de objeto direto e indireto. Então, vamos refrescar a sua mente. Então, o objeto direto e indireto são os termos que completem o sentido do verbo. Então, sem esses complementos, a frase nem faz sentido, né? Der Lehrer gibt,
você não sabe o que, né? Então, eles preenchem o sentido dos verbos, assim, né? E completam a ideia, né? No nosso verbo dar, o verbo geben, né? É um verbo transitivo direto e indireto, justamente porque ele tem dois complementos, né? Ao aluno é o objeto indireto e o livro é o objeto direto. Então, vamos de novamente. Então, o sujeito está no caso nominativo, porque ele indica a pessoa que executa a ação. Para conseguir identificar, a gente pode perguntar em alemão o wer, é o quem. O objeto indireto está no caso dativo, que determina a pessoa que recebe alguma coisa. Então, a gente pode perguntar em alemão o wem, a quem. E o objeto direto, que está no acusativo, ele descreve a coisa que está envolvida. Então, o objeto. Então, a gente pode perguntar o was, é o que. Outra coisa importante, você já viu a ordem na frase. Então, quando temos um verbo que utiliza dois objetos, um objeto direto e indireto, o dativo vem primeiro, então o objeto indireto vem primeiro, aí depois o objeto direto no acusativo, ok? Agora, o nosso verbo geben, além dessa forma, ele tem um outro sentido muito importante. Então, ele pode ser usado de forma pessoal, ich gebe, du gibst, es gibt, né? E dessa forma, né, você dá alguma coisa a alguém, né? Mas ele é possível também usado de forma impessoal. E nessa forma é usado apenas a terceira pessoa do gibt. E eu uso ele, já que não tem pessoa, como es. Es gibt. E nesse sentido, ele tem a ideia de haver, de há, de existir. Então, muitas vezes em português, a gente usa o verbo ter, né? Tem muitas pessoas, né? Mas em alemão, a gente tem que usar o es gibt. Então, um exemplo, por exemplo, se eu falo, em Maceió gibt es schöne Strände. Em Maceió tem praias lindas, ok? Então, aqui o nosso verbo geben. Espero que você gostou. Até a próxima vez. Então, tchau. Tschüss.